Bom dia, irmãos. Bom dia. Sei que todo mundo dormiu bem, friozinho, gostoso. Essa é a terceira mensagem que nós fazemos sobre o tema, a importância da comunhão. E nós falamos na primeira mensagem sobre o que? Relacionamento com. E na segunda mensagem sobre o que? E na terceira, a comunhão. Vocês risquem aí, eu ontem, revisando o sermão, decidi colocar um título que responde melhor a questão. Pelo menos as divisões serão resposta desse título. E o título é Superando os obstáculos que impedem a comunhão. Superando os obstáculos que impedem a comunhão. Fica mais fácil, né? Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Vamos ler 3 versículos por enquanto, mas nós vamos fazer muita leitura aí no livro de Gênesis, né? Vamos ler os versículos 50, 51 e 52. Certo? Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenaque, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por esta comunhão, pela oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. E agora, Senhor, também te agradecemos pela responsabilidade imposta sobre nós de ministrar a tua palavra e de ouvir e aplicá-la em nossos corações. Mas de nós mesmos, Senhor, não podemos ministrar essa palavra com sabedoria, com fidelidade, com ousadia, nem podemos, como igreja, aplicá-la em nossos corações, a não ser que o teu Espírito nos capacite a tal coisa. E por isso, reconhecendo a nossa dependência de ti, é que agora clamamos que tu operes pelo poder do teu Espírito na exposição dessa palavra, tanto capacitando o pregador como a tua igreja, naquilo que cada um necessita agora. Assim nós te rogamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa história de José é por demais conhecida. Eu creio que todos aqui sabem de cor, né? Mas a beleza da Bíblia é que mesmo nessas histórias que a gente sabe de cor, né? Quando a gente vai aprofundando, a gente tira lições maravilhosas. É como se Deus estivesse escrevendo a nossa própria história na história da Bíblia, né? Então, analisando a história de José, nós sabemos que, humanamente falando, ele tinha razões para ser uma pessoa amargurada, um indivíduo amargurado com várias pessoas. E eu quero só destacar alguns acontecimentos da sua vida para provar o que eu estou dizendo. E eu quero que você preste bem atenção nesses detalhes. Em primeiro lugar, José foi profundamente odiado e rejeitado pelos irmãos. Abra, por favor, capítulo 37 de Gênesis. Vamos fazer a leitura dos versículos 4 e 5. 37, versículos 4 e 5. Diz assim, olha: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos,
odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos repetir só esse pedacinho para a gente tentar gravar, porque depois você vai ver o significado disso. E já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos todos? E já não lhe podiam falar pacificamente. Havia diálogo, assim, frutífero entre eles? Não. Muito bem, versículo 5. Teve José, mas não havia porquê. Não havia porquê. Porque havia o quê? Ódio no coração. Não é isso? O ódio no coração não deixava que eles se relacionassem pacificamente. Não havia esse diálogo pacífico. Aí, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Aqui vem inveja, né? Por isso o odiaram ainda mais. Qual foi o resultado? Tanto ódio, já sabe. Prenderam-no e venderam-no como escravo a estrangeiros que se dirigiam para o Egito. No Egito, José foi revendido como escravo para Potifar, e na casa de Potifar foi acusado e difamado por sua esposa. José foi acusado de estuprador, um estuprador que traiu a confiança de seu senhor. E procurando agradar a Deus, o que é que José vai receber? A injustiça. Ao invés de ser premiado por sua fidelidade em resistir à sedução daquela mulher, ele foi lançado na prisão. José foi condenado e aprisionado por Potifar. Por fim, há um outro incidente ali na prisão, é que José vai ser esquecido pelo copeiro de Faraó. José havia interpretado corretamente o sonho desse homem, que cumpriu-se quando foi restaurada a sua função ali no palácio. Porém, antes da sua libertação, José pediu-lhe que intercedesse em seu favor diante de Faraó, e ele nada fez. Capítulo 40, versículos 14 e 15, José disse a ele: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Olha, o versículo 15: porque de fato fui roubado. Ó, José diz: de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Nada fiz, eu não tenho culpa. Interceda por mim diante de Faraó. E ele esqueceu. Estava numa boa já diante de Faraó. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Porque estes incidentes da vida de José são citados para ilustrar algumas das maneiras pelas quais somos feridos por outros, e como a dor pode rapidamente converter-se em amargura, ocasionando o rompimento da comunhão. Certo? No entanto, olhando para a vida de José, podemos ver que a dor não teve a capacidade de se transformar em amargura. José experimentou a dor. Ele diz: eu estou sofrendo aqui toda a injustiça, mas essa dor não teve a capacidade de transformar-se em amargura, nem de romper a comunhão com seus irmãos. Aí eu pergunto: o que José fez para vencer esses obstáculos que podiam impedir que ele tivesse comunhão com seus irmãos? José fez duas coisas fundamentais nessa direção, e é exatamente isso que eu quero falar. Qual é o título da nossa mensagem? Superando os obstáculos. José superou exatamente esses obstáculos à comunhão. E quais foram as duas coisas que ele fez que superou esse obstáculo à comunhão?
e que nós também precisamos fazer, porque assim como José foi ferido pelos seus irmãos, nós também somos feridos pelos nossos irmãos. Primeira coisa, ele perdoou, confiado na soberania de Deus. Ele perdoou, confiado na soberania de Deus. Capítulo 41 de Gênesis, vamos ler o versículo 1. Vamos ver como foi que José fez isso. Como ele perdoou, confiado na soberania de Deus. Diz assim: passados 2 anos completos. 2 anos completos de quê? Da interpretação do sonho do copeiro, né? Passados 2 anos, o copeiro já é esquecido dele. Aí Deus começa a agir. Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achasse ele de pé junto ao Nilo. E ninguém no reino de Faraó conseguia interpretar esse sonho. Aí o que acontece? Versículo 14, estou resumindo aqui. Versículo 14: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, quem disse? Quem disse? O copeiro. Nessa hora que o copeiro lembrou dele, porque ele já tinha interpretado o sonho do copeiro lá na prisão e exatamente como ele tinha interpretado aconteceu. E ninguém no reino de Faraó conseguia interpretar. Aí o copeiro lembrou de José. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus. Na vida de José, esse mas Deus é que faz toda a diferença. Não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então essas 2 palavras, mas Deus, mudam tudo. Quando a gente olha lá a narrativa de Estevão, no capítulo 7, versículo 9, ele diz que os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, em toda e qualquer circunstância, Deus estava com ele. Essa percepção da soberania de Deus, do agir de Deus na vida de José, foi a coisa que o levou a perdoar os seus irmãos e restaurar a comunhão quebrada. Mas eu chego lá. A verdade é a seguinte: que José interpreta o sonho de Faraó. Nesse sonho, José prevê que o império egípcio teria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Faraó reconhece a voz de Deus na interpretação dada por José e pede para José administrar o Egito neste período. E Faraó faz o segundo do império. Somente Faraó não estava sujeito a José. A essa altura, José tinha 30 anos de idade. Conforme Gênesis 41, 46. E já estava 13 anos longe de casa. Conforme Gênesis 37, versículo 2. Porque ele saiu de casa com 17 anos. Então ele já estava 13 anos fora de casa. O sonho cumpre-se exatamente como José previu. 7 anos de fartura. O que José faz nesse período, como um bom administrador, faz um ótimo armazenamento. Guarda produtos suficientes para o período de escassez. Depois de 7 anos de fartura, começa a fome no mundo inteiro. Aí, um dia, já na condição de governador do Egito, no segundo ano da fome, José recebe os seus irmãos suplicando por provisões. A esta altura,
está com quantos anos de idade? 39, né? 17 que saiu de casa, 13 na condição de escravo, dá 30, 7 de fartura, 37, no segundo ano de escassez, 39. E com quantos longe de casa? 22. 22 com 17, 39. Né? Muito bem. Capítulo 42 de Gênesis, versículos de 5 a 11. É nessa condição que José vai receber os seus irmãos, na condição de governador do Egito, com 22 anos, afastado de casa. Certo? Entre os que iam, pois, para lá onde caminhos? Para o Egito, atrás de alimento, porque o mundo inteiro está passando por uma fome e só temos alimento aonde? No Egito. Foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Agora versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Que maravilha, hein? Quem é que vendia a todos os povos? José. Aqui temos o primeiro cumprimento da bênção prometida a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra estão sendo abençoadas pela descendência de Abraão. Estão sendo preservadas pela descendência de Abraão. O cumprimento final dessa promessa vem com Cristo Jesus, que vem para abençoar todas as famílias da terra. Muito bem. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Você sabe que o sonho de José, e o que fez com que os seus irmãos o odiassem mais, é que José sonhou que um dia esses irmãos iam se prostrar, rosto em terra, perante ele. Tá? E aqui, 22 anos depois, está começando o cumprimento do sonho. Não é isso? Muito bem. Versículo 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. Olha que prova tremenda aqui. Que coisa tremenda. O que Deus faz? Deus dá o discernimento a José de entender que ali estão os malfeitores, mas não dá o entendimento aos malfeitores de entender que ali está José. Isso é uma grande prova para José. Certo? Deus, acima de tudo, está provando José. Aí José faz uma encenação aqui. Lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Aí o texto diz de novo: José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Aí o que acontece? Versículo 9, olha. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: aqui é uma encenação. Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Olha, vocês estão aqui na condição de espiões. Vocês vieram para ver os pontos fracos da terra, tentando invadir, tomar a terra. Versículo 10. Responderam-lhe: não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Escute agora, versículo 11. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos.
Você crê nisso? Hein? É isso agora que José quer comprovar, se realmente eles são honestos. Os teus servos não são espiões. Os irmãos não sabiam que aquele governador era José. Seu nome hebreu já havia sido mudado por Faraó. Agora ele se chamava Zafenate Paneia. Está lá, 41, 45 de Gênesis. Não bonito nada, né? E também havia pouca semelhança entre aquele primeiro-ministro do Egito e o rapaz que eles haviam vendido para os ismaelitas. Aí agora eles vejam, quando José viu os irmãos curvarem-se e fizeram-lhe cortesias, seus sonhos vieram-lhe à mente. E as cenas do passado surgiram vividamente diante dele. Aí o seu olhar penetrante, examinando o grupo, descobriu que Benjamim não estava entre eles. Teria ele também caído como vítima da traiçoeira crueldade daqueles homens ferozes? Isso foi o que passou na mente de José naquele instante. Então José continua a sua dramatização a fim de descobrir a verdade agora sobre Benjamim. Como foi que a gente encerrou o versículo 11 e eles dizendo o quê? Os teus servos não são espiões, não foi? Aí no versículo 12, no capítulo 42 aí, veja o que José diz. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Versículo 13, eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Eles acreditavam que José estivesse morto, porque quem suportaria 22 anos na condição de escravo, como era naquele contexto? Jamais passaria pela ideia dele de que José pudesse ter sobrevivido aqui, a toda aquela condição de escravo. O escravo não trabalhava tanto tempo sobrevivendo assim. Então a ideia que eles têm é que José está morto. Aí no versículo 14: então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Aí José, agora versículo 15: nisto sereis provados. Eu vou provar vocês. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Está vendo a preocupação de José qual é? Quero saber se eles também mataram Benjamim. Se eles tiveram o mesmo ódio que teve comigo, se tiveram com Benjamim, que Benjamim não está aqui. Então José agora faz uma proposta. Versículo 16: enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, está comprovado que vocês são espiões. Então veja, se eles não consentissem nisto, se eles não aceitassem esta proposta, eles deveriam ser tratados como quê? Isso significava que eles deviam o quê? Morrer. Não é isso? Aí a pergunta é: aceitariam ou não a proposta de José? Não. Eles decidiram ficar. Porque a proposta foi:
Um vai buscar o irmão e os outros ficam aqui. Não foi? Detidos. Como fiança, como garantia. Mas eles não aceitaram. Decidiram ficar e sofrer juntos. Em vez de trazer novas tristezas ao pai. Pela perda do único filho que lhe restava. Porque Jacó considerava como filho apenas José e Benjamim. Você vai ver que em nenhum momento ele trata os outros como um filho. E essa deferência foi que realmente acirrou o ódio entre os irmãos. Mas agora eles decidiram ficar juntos. Ele não quer ver, eles não querem trazer novas tristezas ao pai, pela perda do único filho que lhe restava. Em razão disso, eles são lançados na prisão. E ali passa um dia, ele na prisão passa 2. José está fazendo uma encenação. Chega o 3º dia e José está preocupado. José está preocupado com o quê? Com as famílias deles que ficaram lá, famintas em seus lares. E José disse: eu não posso mais retê-los. Vejam, versículo 17 aí, 42. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Todos. 3 dias na prisão. Serviram para refletir sobre os seus pecados passados. Olha, aquela ideia que a gente estava começando lá daquela prisão lá da Filadélfia é muito mais antiga do que a Filadélfia. Né? No 3º dia, José fez com que os seus irmãos fossem trazidos perante ele. Não ousava detê-los por mais tempo. Suas famílias ficaram famintas em seus lares. Eles gastaram 1 semana para descer o Egito e gastarão outra semana de volta. E não tinha comida nenhuma lá. A fome apertava no mundo inteiro. E José disse: se eu segurá-los aqui por mais tempo, vou matar todos lá. Aí no versículo 18: ao 3º dia, disse-lhes José. Aí agora vem uma nova proposta: fazei o seguinte, e vivereis, porque temo a Deus. Como se dissesse: vocês não temem. Aí a proposta de José: se sois homens honestos. Quem foi que disse que eram homens honestos? Eles, né? Aí José disse: se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Aí agora eles aceitaram a proposta. E eles se dispuseram a fazer. Agora se inverteram, né? Agora vão todos, fica apenas um. Tudo bem. Concordaram com a proposta de José, embora tivessem pouca esperança de que seu pai deixasse Benjamim vir com eles. Jacó havia transferido todo o amor que ele tinha para José. Todo o amor que ele tinha a José, ele havia transferido para Benjamim. E eles viam claramente isso. E eles não tinham muita esperança de que Jacó liberasse Benjamim. Aí no capítulo 42, versículo 21. Eles estão diante de José, certo? Presta atenção, José está falando com eles através de um intérprete. É toda a encenação que José está fazendo aqui. Versículo 21. Aí eles conversando entre si, ó. Então disseram uns aos outros:
Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos angústia. Olha a história do irmão mais novo, como trouxe de volta a consciência deles aquilo que eles fizeram com José. Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Olha, nós vimos, eles estão testemunhando, nós vimos como ele ficou angustiado ali, naquele buraco da cisterna, naquela cela, né? Quem sabe José gritando ali, desesperado naquela cela dos ismaelitas: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele diz: nós vimos quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Bendita prisão, né? Está trazendo a convicção do pecado. Aí respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. 22. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão. Por que Simeão, hein? É o que incendiou toda a coisa. Foi ele que arquitetou, né? Foi ele que planejou, né? Tomou dentre eles e o algemou na presença deles. Esse precisava de uma maior reflexão, precisava confrontar muito mais a sua consciência com o seu crime. Esse precisa ainda ficar preso. Agora vejam a reação de Jacó quando recebe o relato da viagem, né? Seus filhos chegam em casa com alimento, Simeão não está ali, e agora eles vão relatar a viagem. Capítulo 42, estou cortando aqui, mas depois você vai lendo aí. Capítulo 42, versículo 38. O que é que eles vão pedir a Jacó? Vejam. Aí ele diz. Ele, porém, disse: meu filho, olha, está vendo? Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Será que Jacó tinha mais filho? Ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Parece que ele está determinado, né? Mas, veja capítulo 43, versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra. Versículo 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E agora? O que é que eles dizem? Nós não podemos ir. O homem disse que se a gente chegar lá sem Benjamim, vamos morrer todos. Jacó se desespera e se esperneia para lá e para cá e não quer deixar Benjamim ir. E aí Judá diz: se ele não for, também não tem mantimento e todos nós vamos morrer. Bom, sem opção, ele libera Benjamim. Olha lá os irmãos de volta com Benjamim, né? Uma situação dessas,
Agora eles estão frente a frente diante de José. Talvez alguns de nós pensaríamos: agora esses malfeitores vão receber o que merecem. Mas José não fez isso. Por que ele não buscou vingança? Bom, José havia passado por um processo tão longo, tão dolorido e solitário com Deus, que ele aprendera que Deus é soberano em todas as coisas. E que o amor que dele recebemos, e seu perdão gracioso, perdão imerecido, devemos estender ao nosso próximo. José reconhecia que somente Deus podia ajudá-lo a apagar o passado negro da sua vida. Por isso, quando ele se casou ali no Egito com a filha de um sacerdote, e ele tem 2 filhos, isso ainda no período da fartura. No período, ele nem imaginava que um dia pudesse encontrar os seus irmãos, certo? Nem imaginava. Ele só vai encontrar os seus irmãos talvez 7 anos depois do nascimento desses 2 filhos, tá? Então, quando ele tem 2 filhos, ao primogênito ele chama de Manassés. É o texto que nós lemos, tomando como base 41, vamos ler 41 para você entender isso. Versículo 50. Antes de chegar a fome, antes de chegar a fome, talvez aqui no 2º ano de fartura, certo? Então ele já estava aqui há 15 anos longe de casa. Nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Manassés significa Deus me fez esquecer o sofrimento. E Deus me fez esquecer toda a casa do meu pai. A ideia é: Deus me fez apagar o meu passado. Não me lembro mais dele como coisa ruim. Isto é, não me lembro mais dele com mágoas, com ressentimento, com raízes de amargura. Antes do encontro, 7 anos, José já havia liberado o perdão para esses irmãos. Quando nasceu seu filho, ele disse: todas as vezes que eu olhar para essa criança, eu vou lembrar que Deus me fez esquecer tudo que eu sofri nas mãos dos meus irmãos. E por causa dos meus irmãos. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas nós somos injuriados, magoados, ofendidos, caluniados, agredidos, etc. Assim como José. E muitas vezes isso procede de dentro de nossa casa. Muitas vezes isso procede de nossos irmãos, de nossa comunidade, de nossa igreja. E sempre repetimos com nós mesmos: por que, Senhor? Por que aqui eu tenho que sofrer isso? Procuramos entender o que muitas vezes jamais entenderemos. E ouvimos sobre o perdão e perguntamos: como é que eu posso perdoar? Eu nunca esperava que ele fizesse isso comigo. Se tinha uma pessoa que eu não esperava que fizesse isso comigo, era ele. Veio, cravou o seu punhal nas minhas costas. Vamos ver agora esse encontro de José com os irmãos? 43, versículos 29 e 30. Levantando José os olhos, o que é que ele vê? Aqueles olhos que estão examinando todo o grupo. O que é que ele vê? E a Benjamim. Isso que ele queria, né? Seu irmão,
filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Versículo 30. José se apressou e procurou chorar. O cara chorando, né? Ele não aguentou aquela emoção ali, né? Saiu ali, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. 44, do 1 a 13. Muito bem. José não está satisfeito ainda com a honestidade deles. José quer saber até onde eles de fato são honestos. Até onde eles mudaram. Agora eles têm que retornar, não é? Vão retornar todos. Não vão retornar todos? Vão ou não vão? Vão retornar todos. A gente vai cumprir a palavra dele. Eles não trouxeram o irmão, não provaram que não eram espiões, né? Vão retornar todos. 44, de 1 em diante. Aí agora vejam bem, a estratégia aqui de José. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimentos sacros que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Devolve o dinheiro aí, põe na boca do saco. Ele já tinha feito isso na primeira vez. Já tinha devolvido o dinheiro. Quando chegou lá, foi uma surpresa, quando eles abriram os sacos e viram o dinheiro. E dessa vez eles trouxeram o dinheiro da primeira e da segunda. E agora José manda devolver tudo de novo. Muito bem. Versículo 2. Aí José diz ao mordomo: o meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. Ele pegou o copo, aquele copo especial que ele bebia vinho, um copo de prata, e pôs um saco de pergaminho. Versículo 3. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, eles vão aliviados, né? Que bom, vamos chegar lá, apresentar Benjamim, Simeão, mostrar para papai que estamos todos aqui, e com mantimento e tudo mais, que maravilha, eles vão felizes, né? Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levante-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? José ainda inventa uma história aqui. E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizeste. Aí assim se fez. Versículo 6. E os alcançou, e alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Disse exatamente como José havia mandado dizer. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Eles estão indignados. Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Nós não roubamos nada. Como, pois, portaríamos na casa de teu senhor prata ou ouro? Aí vejam o que eles propõem. Eles estavam convictos que não tinham levado nada. E a proposta deles é a seguinte: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. É claro que a proposta, encontrou-se encontrar esse copo aqui com alguém
esse morra e os demais ficarão escravos. Então lhes respondeu. Ele não aceita essa proposta. Ele diz assim: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Qual é a proposta? Não, nada de morte com quem achar. Vamos fazer o seguinte: com quem achar o corpo, esse será meu escravo, e vocês estão livres para ir embora. Os demais. Aí se apressaram, tendo cada um posto o sábio mantimento em terra, o abriu. Todos aqueles sábios. O mordomo os examinou, começando do mais velho, segundo a orientação de José. José conhecia todos. Veja o clímax aqui, né? Começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Olha que cena, né? Eu imagino nada, outro nada. Aí vem aquele clímax. Olha o copo ali. Aí versículo 13. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. O que é que eles fazem agora? Voltam todos. Eles não aceitam aquela proposta, não. Então Judá, que devia ser Rubem, que era o primogênito, mas Judá vai assumir o papel do primogênito. Daí é que Jesus vai descender de Judá como redentor, como aquele que se oferece em lugar do outro. Aqui está a maravilha, que Judá é o tipo de Cristo aqui, né? Veja, quando chegam agora todos lá diante de José. Porque, agora, você tem ideia por que José está fazendo isso? José quer saber se eles têm a mesma disposição de chegar lá mentindo ao pai e dizer: olha, esse outro teu filho foi devorado por uma fera selvagem. Ou chegar lá dizendo: olha, o homem quando chegou lá foi traiçoeiro, pegou a criança e segurou e não deixou e a matou, e nós conseguimos escapar. Porque assim eles fizeram com José. E José agora está querendo saber se realmente eles são honestos, se havia alguma mudança. Mas eles não aceitam essa proposta. Faltam todos, ou um ou nenhum. Certo? Aliás, ou um ou nenhum não. Ou todos ou nenhum, né? Ou todos ou nenhum. Aí Judá diz. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Ele reconhecia que José tinha poder de vida ou morte. Vamos para o versículo 30. Ele diz assim: agora pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo um moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele. Olha que interessante, esses 22 anos que Jacó devotou todo amor a Benjamim, fez com que eles se acostumassem com essa ideia e não tivessem mais ódio de Benjamim. E eles testificam aqui, né? Às vezes a comunhão é quebrada no lar, exatamente por essa deferência dos pais. Mas aqui havia uma mudança neles nesse aspecto. Eles tinham aceitado essa ideia de que Jacó considerava apenas Benjamim como seu filho. E estava convivendo com essa ideia, a ponto de dizer assim: olha,
Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto que a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Ele disse, meu pai vai morrer. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora veja, 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor. Eu fique como escravo em lugar dele. E o moço que suba com seus irmãos. Porque não subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Irmãos, aprendamos aqui com o exemplo de José. Frente a frente agora, com os seus malfeitores, com aqueles que o traíram, escravizaram, mandaram para a prisão. José entrega-lhes o perdão de forma total. Se você sabe, já ouviu falar sobre perdão, tu pensou que sabia o que era perdão, você precisa ver agora o perdão de José. E aí você vai entender o que é o verdadeiro perdão, que é o perdão que Cristo nos deu. Veja, 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Veja, naquela hora que José se deu a conhecer a seus irmãos, ficou algum servo ali, nem o mordomo que já era convertido por intermédio da pregação de José, convertido ao Deus de José, né? Se você ler, você vai entender claramente que ele era uma pessoa convertida. Nem ele José deixou, só ficou quem ali? José e os seus irmãos, quando ele se deu a conhecer. Agora eu quero que vocês vejam uma maravilha aqui. Notem, José manteve em segredo o mal que seus irmãos lhe fizeram. Quando José revelou sua identidade aos irmãos do Egito, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Quando ele revelou a sua identidade aos irmãos do Egito, ele pediu que todos os outros se retirassem da sua presença. Sabe por quê, meus irmãos? Ele não queria que ninguém no Egito soubesse o que havia acontecido 22 anos antes, para que ninguém ficasse contra os seus irmãos. Agora eu quero que vocês ouçam uma coisa. Uma das maiores provas que houve perdão é quando não queremos espalhar aos outros o que o ofensor nos fez, para que ninguém fique com a imagem ruim dele. Entendeu aqui? Já imaginou se aquelas pessoas soubessem ali no Egito que aqueles irmãos fizeram a José? Como dali em diante olhariam para aqueles irmãos? Mas José não quer que ninguém pense nada de ruim sobre ele. São 22 anos. 22 anos de sofrimento, de terrível sofrimento. Irmãos, é assim que também nós somos perdoados. Deus afastou de nós os nossos pecados, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Todos nós temos esqueletos escondidos em nossos armários, conhecidos geralmente somente por nós mesmos. Alguém já disse que nós somos como uma lua, temos sempre uma parte escura. E é confortante saber que Deus perdoa totalmente os nossos pecados e jamais revelará aos outros o que sabe a nosso respeito.
Tem coisas que, se as pessoas soubessem que um dia nós praticamos, elas deixariam de acreditar em nós. Foi assim que José perdoou seus irmãos. E leia mais, 45, versículo 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. Estão atônitos, a ponto de desmaiar, porque ficaram atemorizados perante ele. Diante de um homem tão poderoso desse, ele agora aqui revelando: eu sou José, aquele que você maltratar. Eles estão atemorizados, não estão? Agora, versículo 4. Veja o que é o perdão. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. Vem cá, vem. Aproxima-se. Vocês estão atemorizados, atônitos. Se aproxima. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendei para ti. Olha, José não queria que seus irmãos se sentissem intimidados e temerosos perto dele. Ele se revelou aos seus irmãos com lágrimas e compaixão, não como alguém que quisesse castigá-los ou deixá-los desconfortáveis. Olha, agora eu vou te dizer tudo o que vocês fizeram, eu vou te dizer tudo o que eu sofri por causa de vocês. Não. Perdão é isso, gente. Irmãos, quando ainda não perdoamos totalmente, sentimos prazer em perceber que o ofensor sente medo ou que está intimidado por nossa causa. Mas quando a gente perdoa, a gente não quer que ele tenha esse sentimento. Quer que ele sinta segurança em se aproximar de nós. Que não tenha medo de que vamos fazer qualquer coisa contra ele. Isso prova que não há mais amargura no coração de José. José percebeu que seus irmãos estavam aterrorizados. Por isso chamou-os para perto, conversou com eles e os abraçou. Não há em todas as suas palavras nenhum sinal de mágoa, nenhum sinal de superioridade. Isso aqui é fantástico, né? Ou de que irá finalmente, depois de tantos anos, olhar nos olhos e recriminá-los pelo que fizeram. Pelo contrário, há uma sincera demonstração de querer deixá-los livres de qualquer sentimento de barreira ou afastamento. José quer comunhão com esses irmãos. E diz: olha, qualquer barreira, qualquer sentimento que produza afastamento, vamos tirar agora. José não queria que seus irmãos continuassem se sentindo culpados. Veja, versículo 5 do 45. José vê toda a tristeza ali, todo o sentimento de culpa que há no coração deles, que está refletindo na sua mente. E José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus nos enviou diante de vós. Meus irmãos, aqui está uma grande lição sobre o perdão. Quem não perdoa totalmente quer exatamente o contrário. Quer que a pessoa fique muito triste, que demonstre arrependimento, que sinta o quanto prejudicou o ofendido. E José disse: não quero nada disso. Não fique triste com vocês mesmos pelo que vocês fizeram. É certo que vocês fizeram, mas foi Deus, mais Deus, mais Deus.
Deus estava agindo em tudo isto. Deus usou a sua maldade como instrumento para me abençoar. Olha, irmãos, muitas vezes podemos até dizer que perdoamos, mas fazemos tudo para deixar o ofensor se sentindo extremamente culpado. José quis liberar seus irmãos dessa sensação de culpa, embora em momento algum negou o ato terrível que haviam praticado contra ele. Pelo contrário, ele mostrou que Deus estava acima da intenção deles e que o enviaram ao Egito com uma missão de salvar vidas. Foi exatamente assim que Jesus perdoou seus discípulos depois da ressurreição. Não disse uma palavra sequer sobre a covardia deles. Quando fugiram na hora que ele mais precisava do apoio deles. Simplesmente apareceu onde estavam trancados e lhes disse: paz seja convosco. Meus irmãos, José aprendeu a reconhecer a mão de Deus sobre todas as coisas que lhe aconteciam, fossem boas ou malas. Em razão disso, que para mim é a coisa mais linda, ele chama toda a sua família para viver debaixo de sua provisão. E ele agora reafirma ser conhecedor da soberania de Deus. Vejam, 45, versículos 8 e 9. Olha, eu com toda a sinceridade, dessa história de José, esses para mim são os versículos mais lindos. Versículos 8 e 9. Ele diz assim: assim, dessa maneira, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Se era na masmorra, foi quem? Deus. Se era no trono, foi quem? Deus. Agora veja, versículo 9. Esse versículo que me chama a atenção. Apressados, ele diz: depressa, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. O que você vê de especial aí? Você vê de tão especial? Eu quero que vocês notem uma coisa. Aqui José está ajudando seus irmãos a evitar o seu maior temor. Qual é agora, depois dessa revelação de José, depois do abraço, do perdão, qual é agora o maior temor desses irmãos? Porque eles teriam morrer ali diante de José e nada disso acontecer. Pelo contrário, vem abraço, vem conversa, vem perdão, mas agora a realidade é que eles vão ter que voltar para casa e dizer que José está vivo, que Deus o pôs como governador do Egito. Qual é o maior temor desses irmãos e como José está ajudando esses irmãos? Sabe qual é o maior temor agora? Eles têm que contar a verdade a seu pai. 22 anos, Jacó está chorando pela morte de José. E José agora ajuda esses irmãos a vencer esse temor. Outra vez, meus irmãos, se não houvesse perdão, José teria até prazer em imaginar a consternação com que seus irmãos teriam que encarar o pai. Tá tudo bem. Eu quero ver quando esses safados chegar lá diante do papai, o que é que eles vão dizer depois de 22 anos? José põe palavras na boca deles. Vocês não vão dizer nada além do que eu estou dizendo.
chegue lá e diga apenas o seguinte: seu filho está vivo, é governador do Egito e mandou lhe buscar para o senhor ficar lá para sempre com ele. Pronto! Não precisa dizer que vocês enganaram o papai, não precisa dizer como vocês fizeram sofrer tantos e tantos anos. Eu acho fantástico isso aqui, né? José os liberou do sentimento de culpa em relação a si mesmo, mas também lhes deu instruções precisas sobre como falariam com o pai. Não precisavam tocar em nada do passado, nem revelar o que haviam feito. Só precisariam dizer que o filho José estava vivo, que era governador do Egito, que estava convidando toda a família para ser sustentada por ele lá. Jacó continuaria pensando que os seus outros filhos nada tinham a ver com o sumiço de José. E assim Jacó ficou até a morte. Jacó nunca soube o que os seus filhos fizeram com José. Que maravilha, isso é perdão. Já pensou se Jacó soubesse? Nunca mais daria crédito a nenhum daqueles filhos. 22 anos sendo enganado. E eles que foram consolar Jacó, Jacó podia lembrar: mas rapaz, como é que pode? Eu chorando e eles me consolando, dizendo: é isso mesmo, se conforme, se console, quando foram eles que tramaram tudo isso. José disse: não diga nada. Algumas pessoas com certeza diriam que os filhos de Jacó não precisam ser perdoados sem confessar tudo ao pai. Eu não penso assim, meus irmãos. Eu creio que, embora a confissão do pecado seja bíblica e necessária, muitas vezes aquilo que já foi tratado por Deus no passado não precisa ser mexido. E ajudar em quê? E ajudar em quê? Em nada! Em nada! Só ia prejudicar a situação. Então Jacó nunca soube. Aí 45, de 10 a 15, veja o que José diz aos irmãos: habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Olha, tu, teus filhos, e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que te não empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Agora, coloca a cena aqui, maravilhosa, maravilhosa. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Escute agora o versículo 15. Esse versículo para mim é favorito. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Olha a narrativa aqui, não é sem razão agora essas palavras. Depois, seus irmãos, e seus irmãos não estavam falando? Por que esse acréscimo aqui? Aqui é a cena linda. Agora são irmãos falando entre si como irmãos. Porque enquanto não havia o perdão, eles não podiam falar pacificamente. Como existe isso dentro da igreja, hein? Pessoas que não falam pacificamente, né? Tem aquele diálogo trivial, passageiro, às vezes aquele cumprimento: oi, irmão, isso e aquilo, fazem algumas atividades juntas, mas devido a alguma coisa que um fez com o outro, eles daquele dia em diante já não conseguem falar
como irmãos. Já não consegue falar como irmão. Mas quando o perdão é liberado, a comunhão restitui-se de forma verdadeira. Agora eles estão se falando como irmãos. Por isso que eu fiz questão de enfatizar aquele versículo lá do capítulo 37, 5. Eles não falavam mais. Ó irmãos, sem perdão genuíno não há verdadeiro. José beija seus irmãos e ao mesmo tempo declara que quer manter com eles uma profunda comunhão. É tanto que diz: venham morar comigo e eu quero cuidar de você. Eu me sinto responsabilizado por você. Nunca mais quero ver essa comunhão quebrada. Com isso, José mostra que a dívida de seus irmãos para com ele era fato liquidado. José só agiu desta maneira, meus irmãos, oferecendo perdão aos seus irmãos, porque entendeu muito antes, talvez ali na prisão, que aquilo que lhe sobreveio era muito mais do que um ato de ira de seus irmãos. Na verdade, era o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Era o cumprimento do pacto de Deus com o seu bisavô Abraão, com seu avô Isaac e com seu pai Jacó. Irmãos, essa atitude de José não deixa de ser uma advertência para todos nós. É tentador querer vingar-se dos Rubens, dos Dans, das senhoras Potíferas do nosso passado. Já pensou o que ele poderia fazer com a esposa de Potifar? Agora que ele estava no poder. A gente não para pensar nisso. O que ele podia fazer com o próprio Potifar, que sabia no íntimo que ele não tinha cometido aquilo, mas achou um meio termo e o lançou na prisão, porque se de fato ele tivesse cometido aquilo, ele merecia a morte. Desonrar um homem na sua própria casa e um oficial de Faraó. Mas para que ele não ficasse desonrado diante dos servos que moravam ali naquela casa, ele achou esse meio termo. Isso podia trazer uma indignação muito grande a José, agora que ele estava no poder. E é tentador, meus irmãos, dar um troco àqueles que nos ofenderam, nos despojaram, nos atormentaram com atos perversos e palavras más, principalmente quando temos o poder para fazer tal coisa, como era o caso de José. Em vez disso, devemos dar a luz ao Manassés. Aí eu pergunto, será que não está na hora que você pedir ao Senhor que apague os aguilhões da sua memória e lhe faça dar a luz a um Manassés? Só Ele pode fazer isso. Olhe para a cruz do Calvário e você verá um exemplo muito mais encorajador do que o de José. É um exemplo de Cristo. Os seus irmãos o levaram à crucificação. E ainda assim, quando está morrendo, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. José aqui superou o primeiro obstáculo, né? Seria a falta de perdão. Ele superou esse obstáculo com um perdão total, integral, certo? E ele fez isso confiado na soberania de Deus, né? Ele não vai atribuir a culpa aos irmãos especificamente. Isso ele não deixou de reconhecer o que eles fizeram, mas ele vai atribuir a todos aqueles acontecimentos a algo muito maior, ao agir de Deus, né, ao plano, ao propósito que Deus tem na vida dele, isso em função do pacto, da promessa feita a Abraão, a Isaac.
e a Jacó. Certo? Então, agora nós vamos ver que José, ele viveu esse perdão. Uma coisa é você dizer eu perdoo, porque o perdão ele é prático, ou ele não é perdão. Agora você vai ter que mostrar de forma prática que perdoou. Então José vai pagar o mal com o bem. O mal que ele recebeu, ele vai pagar com o bem. E ele faz isso confiado no amor de Deus. O amor de Deus inundou o seu coração de tal forma que ele vai fazer o bem a quem lhe fez o mal, como prova do verdadeiro perdão. Certo? Entendeu aí? Em pelo menos 4 ocasiões distintas, José tomou a iniciativa de pagar com o bem o mal que lhe foi feito. Vamos ler. Gênesis 42, versículo 25. Diz assim: ordenou José que lhe enchesse de cereal os sacos, lhe restituíssem o dinheiro, a cada um saco de cereal, e o suprisse de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. É como se dissesse assim: olha o cuidado aqui paternal de José, né? Leve o lanchinho que vocês vão precisar no caminho, né? Entendeu? Supriu de cereal, ainda supriu de comida para o caminho. E se você ler o texto todo, José ainda diz para eles: tenha cuidado, não vão brigar no caminho. Viu? É assim que José diz para ele. E isso por 2 vezes. No capítulo 43, versículo 16, né? Vendo José a Benjamim com eles, disse aos penseiros da sua casa: leve estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. E versículo 24 agora, para adiantar. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente. Eles levaram um presentinho, né? Presentinho de Jacó, e surtiu efeito com Esaú, né? Porque não vai surtir efeito com esse homem, né? Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos. Prostraram-se perante ele até a terra. Aí agora está se cumprindo o sonho, porque antes faltava um no sonho que também já vi. Agora está se cumprindo, né? Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem, ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te dê graça, meu filho. Aí 30, José se apressou e procurou de chorar, porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Agora, veja, olha para outra cena aqui maravilhosa. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: o que foi que ele disse? Servia a refeição. José ia comer com eles, né? Agora, vem para Gênesis 37, versículos 24 e 25, só a parte alta, 25. Vamos voltar ao início da nossa história. Diz assim: e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. E o que é que eles fazem depois de lançar José ali na cisterna vazia, sem água? Ora, sentando-se para comer pão. Que cena, hein? José ali gritando e eles
fazendo a refeição. Agora, José serve uma refeição a seus irmãos que anos antes, insensivelmente, se sentaram para comer pão enquanto estes choravam no poço. Essa é a lembrança final que José tem 22 anos atrás. Quando José chorava e eles ali comendo pão no poço, insensivelmente. E José agora senta com eles para comer essa refeição. 45, 18 e 20. Outro momento que José vai pagar o mal que recebeu com o bem. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Olha, José vai dar o que tem de melhor para eles. E José diz, olha, vocês vão comer aqui da fartura da terra. Ordena-lhes também fazer isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinho. Vossas mulheres não vêm nem caminhando. Vocês me fizeram tão bem que vossas mulheres não vêm nem caminhando, nem vossos filhinhos. Elas vêm carregadas nos ombros. Aí no versículo 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Vou dar o melhor de toda a terra do Egito para vocês. Aí, um outro momento, 47, 12. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Eles trabalhavam, exploravam a terra, criavam, não gastavam um tostão. Todo o mantimento deles, durante todo o tempo, até o dia que José estava vivo, foi com os recursos de José. José nunca deixou, não é uma estadia de 2 dias não, são anos. José nunca deixou que eles gastassem um tostão com nada. José, além de dar o melhor da terra, dar toda a condição deles prosperarem, sustentou eles o tempo inteiro. Meus irmãos, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: é que o perdão genuíno se revela em atos de bondade. Mas aí acontece um episódio. Passado 17 anos que eles estão ali no Egito, Jacó morre. E aqui é uma coisa interessante, como a Bíblia faz. Como José passou os primeiros 17 anos de sua vida sob os cuidados de Jacó, Jacó passa os últimos 17 anos de sua vida sob os cuidados de José. Aqui está uma lição muito grande que a gente podia explorar, né? Em termos da responsabilidade dos filhos para com os pais, na velhice. Né? Então, como José foi cuidado com a criança, quando Jacó chega à sua velhice, 17 anos também ele é cuidado por José. Agora, eu quero que vocês vejam uma cena e vocês não vão acreditar nisso. O que acontece após a morte de Jacó? Capítulo 50. Vamos ler do versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Não é possível um negócio desse. Será que 17 anos não foi prova suficiente
Mas depois, certamente, Jacó, apesar da bondade de José, uma culpabilidade consciente encheu as suas mentes. Eles sabiam que eram culpados. E eles pensavam assim: pode ser que tão somente houvesse ele retardado a vingança por consideração a nosso pai. E agora ele trará sobre nós o castigo por tanto tempo adiado. Aí eles não ousaram aparecer diante de José, mas enviaram uma mensagem. Estão lá, estão reunidos, estão ali tramando, e não tem coragem de aparecer pessoalmente diante de José. E eles enviam uma mensagem, inventam até uma história para dizer que antes do pai morrer, deixaram instruções de que José lhes perdoasse. Veja, capítulo 50, versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai te ordenou antes da sua morte, dizendo: a ordem do pai morto, quem é que não vai cumprir? Teu pai te ordenou dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Olha a cena aqui. Quando José está recebendo esse recado, o que é que acontece? José chorou enquanto lhe falava. Não é possível a revelação deles. Chorou enquanto lhe falava. Chorou ao ver que seus irmãos ainda lutavam com pecados do passado, já perdoados. Irmãos, aqui vem uma lição muito grande. É que às vezes nós recebemos o perdão de Deus, mas nós não conseguimos perdoar a nós mesmos por aquilo que fizemos. Eles receberam o perdão e eles colocavam em dúvida esse perdão de José. Certamente eles passaram os últimos anos, 17 anos ali, sofrendo com a angústia do castigo que pensavam merecer. O sentimento de culpa é algo terrível, né? É um carrasco a nos chicotear na nossa consciência. Os irmãos de José não haviam ainda conseguido se apropriar da graça. Essa ideia ainda era boa demais para ser verdade. Não acredito no negócio dele. Como é que a gente faz tanta maldade com esse cara e ele agora vai perdoar assim? E vai fazer tanta bondade conosco? Nada, isso aí tem trama. Isso aí é porque ele ama o pai. Quando o pai morrer, você vai ver que ele vai nos castigar. Tudo que eles tinham feito há tantos anos atrás voltou a atormentá-lo de uma forma muito mais profunda. Seus irmãos ainda não haviam acreditado no perdão de José. Eles pensavam que agora José os fosse escravizar. A culpa pesava ainda sobre eles. E a culpa, meus irmãos, traz medo. A culpa traz medo. Vejam o verso 18. Depois vieram também os seus irmãos. Primeiro ele mandou o recado, aquela mesma estratégia antiga de seu pai, né? Com Esaú, né? Foi mandando mensageiros até ter um encontro com Esaú. São os artifícios humanos, né? Mas depois vai ter que encarar pessoalmente a realidade. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Ei-nos aqui por teus servos, por teus escravos. Eles pensaram que José era como eles, que na primeira oportunidade fosse revidar tudo que lhe fizeram. Mas José era outra pessoa. Ele tinha um coração de amor. Deus morava em seu coração. E por isso nem ao menos pensou em retaliá-los pelo mal que lhes fizeram. E olha que este mal não foi um mal de momento. Pelo contrário, foi algo premeditado. Isso tem um agravante, né? Quando alguém faz uma coisa contra nós,
E que depois a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e a gente percebe que realmente havia todo um planejamento, que a coisa era premeditada, e que só agora que a gente consegue perceber, a indignação é muito maior, é ou não é? Eles planejaram tudo contra ele, e mesmo assim José os perdoou, cuidou deles com todo amor e carinho. Agora vejam a resposta de José, versículo 19. Respondeu-lhes José: não tem mais, fiquem com medo. Isso aqui é amor, né? Isso aqui é delicadeza. Não fique com medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? Isso nos ensina, meus irmãos, que reter o perdão de alguém é colocar-se no lugar de Deus. Não temos o direito de fazer isso. Quem vai julgar é Deus. O nosso papel é perdoar. E José voltou a afirmar a mesma coisa que me dissera tantos anos atrás. Veja, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José nunca negou isso. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ao salvar José da morte e trazê-lo para o Egito, Deus começou a realizar o seu plano de fazer José o governador do Egito e salvar Israel de morrer de fome. No Egito, Israel se multiplicaria e depois de 400 anos retornaria à terra prometida com grandes riquezas. O Messias pôde nascer deles na plenitude do tempo, porque Deus, em sua providência, conservou Israel vivo. Na verdade, Deus usou as más obras dos irmãos de José para fazer cumprir o seu plano de salvação em Cristo. É isso que a gente precisa ver muito adiante. José diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou bem ao meu favor. Então, não tem mais, versículo 21, veja, de novo José diz a eles: não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Porque uma coisa, veja bem, é você oferecer o perdão, passar 17 anos fazendo benfeitorias a essa pessoa, e essa pessoa depois vir e se apresenta diante de você e diz: eu não creio que você me perdoou. Amigo, aí é demais. Pois agora você vai ver. Não, José não fez isso. Não tema. Eu vou continuar sustentando vocês. Por mais 54 anos, José continuou sustentando eles, sem nunca lhe faltar nada. E ali naquela hora os consolou e lhes falou ao coração. Você percebe? José não só perdoou, mas ele viveu esse perdão todos os dias da sua vida. No versículo 22 diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José sobreviveu ao seu pai 54 anos. Portanto, meus irmãos, nada mudou em seu perdão incondicional. Ele continuou sustentando a seus irmãos e as suas famílias. O perdão dado por José aos seus irmãos foi incondicional, sem exigir-lhes qualquer atitude de reparação ou dano. José perdoou seus irmãos como Deus nos perdoou em Cristo, incondicionalmente, totalmente, eternamente. José é o filho de Cristo, você percebe? Portanto, se quisermos perdoar os nossos irmãos e manter comunhão com eles, temos que olhar para Cristo. Como Cristo agiu conosco a fim de manter uma comunhão eterna, devemos agir com os nossos irmãos. Senão não tem como haver comunhão. O padrão é o padrão de Cristo. Então eu concluo, meus irmãos, com uma pergunta.
Por que você acha que José perdoou seus irmãos e passou-lhes a fazer o bem em lugar de mal? Essa pergunta só pode ser respondida sob a suposição de que, primeiro, José aceitou a soberania de Deus em sua vida e situações, como diz o Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então José entendeu isso, que aqueles 22 anos de sofrimento foram estabelecidos por Deus. Aliás, 17 só, depois já foi em outra condição, mas em sofrimento, porque estava afastado do seu povo, afastado da comunhão, né? Isso também trazia sofrimento. Mas uma outra coisa é que José reconheceu a sua situação de pecador. Ele reconheceu que, como tal, ele também era mau, que se não fosse a graça de Deus, ele faria pior que os seus irmãos. Então é isso também que nós temos que olhar e reconhecer. Olhar com olhos de misericórdia, de compaixão. E saber que se não for a graça de Deus que esteja sobre nós, nós somos capazes de fazer muito pior do que aquele fez conosco. E olha se a gente não fez pior com outras pessoas. Né? E se não tem feito pior com outras pessoas. Mas também, José tinha convicção do amor e do perdão de Deus. Por isso ele vazou esse amor e esse perdão aos seus irmãos. Irmãos, viver o perdão é abençoar aqueles que te magoaram. Isto José fez. Ao segundo filho, ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez próspero. Isto é, Deus me fez prosperar, me fez crescer, me deu bens, me deu fartura. E isso reflete o sentimento de gratidão de José para com Deus. Reflete a sua consciência de que Deus era o abençoador. José sabe que ele foi colocado naquela posição de privilégio e de destaque para ser bênção para os outros. Foi Deus que me levou a essa condição. Se eu conseguir superar tudo isso, se eu conseguir superar os traumas de casa, se eu conseguir superar os traumas de infância, se agora eu estou numa boa condição, foi Deus também que me levou a esta condição. Mas Ele me levou a esta condição para ser bênção para outros. Por isso que ele diz no capítulo 45:7, Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Se eu deixar de fazer isso com vocês, eu estou pecando contra Deus, eu estou negando o propósito do meu chamado diante de Deus. John Bunyan, ele afirmava o seguinte, frase interessante, ele dizia assim: você não terá vivido o dia de hoje até que tenha feito algo a alguém que jamais poderá retribuir. O que os irmãos José podiam fazer por ele? Nada. Só ingratidão depois de todo esse tempo. Só incompreensão, só crítica. Mas assim José viveu todos os dias da sua vida. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de aprendermos a cada dia perdoar e viver esse perdão. E como José, enxergar a soberania de Deus e o amor de Deus em cada situação da nossa vida. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé. Davi, não faço só pergunta a você não, você também vai orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós
derramamos a nossa gratidão a Ti, pela palavra que o Senhor nos endereçou. Ajuda-nos com Tua graça, para que possamos crescer diante de Ti em gratidão e humildade. Fortalece a nossa fé, age no nosso viver, ajuda a Tua igreja a crescer, Senhor. Ajuda a Tua igreja a perdoar e ser perdoada. Pai, nós te louvamos pela vida do Teu servo, pela vida dessa congregação. Muito obrigado. Ajuda-nos, sobretudo, colocarmos em prática o que nós ouvimos nesta manhã. E que possamos ser fortalecidos por Ti, em nome de Jesus. Amém.